Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou deixar uma mensagem aos irmãos hoje que se encontra em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Olha só o que Paulo diz para nós, né, irmãos? Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Ou seja, uma vida cheia da presença de Deus, Paulo fala, né? Ou seja, não faça o desejo da carne. Não faça aquilo que o seu corpo quer. Ou seja, nós vivemos numa batalha tão grande, né, que o corpo militando contra o espírito contra o corpo, né, ou seja, a vontade de pecar, a vontade de cometer erros, né, e Paulo fala, né, que não andais, né, fazendo a vontade da carne, mas ele fala andai em espírito, ou seja, andai em conformidade de vida, andai em santidade, andai na presença do Senhor, ou seja, Paulo fala andai fazendo a vontade de Deus, né. E ele fala bem assim, né? Porque se sois guiados, né? Porque se a carne cobiça contra o espírito, né? Ele fala, né? E o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, muitas vezes a carne, quando ela toma conta, se o cristão deixar tomar conta, ela faz aquilo totalmente que é o oposto de Deus, aquilo que é errado de Deus. E Paulo aqui ele cita, né? Quais são essas obras da carne que nós, como igreja, não podemos cometer? Porque ele fala que acerca dessas tais coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, não há salvação. Pode estar em Cristo, pode estar na igreja, mas se estiver cometendo esses erros tais, não herdarão o reino de Deus. Não é eu que falo, é a palavra. Olha só, ele cita aqui, ó, porque as obras, no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, impureza e lascívia. Prostituição, ou seja, no caso, né, se deitar com várias pessoas. Muitas vezes tem cristão jovem que namora, termina um relacionamento, deita com a irmã deita com o irmão, né? Se deita com várias pessoas. Isso é prostituição e para Deus é o fruto da carne. E isso aí não herda o reino dos céus, né? A impureza, aquele que é impuro, né? A lascívia, ou seja, aquelas mão boba, a famosa mão boba, que muitas vezes os jovens cometem, não sei se é um pecado. Idolatria, aqui idolatria, irmãos, não fala somente de imagens. Essa aqui está falando claramente da questão de venerar a esposa, venerar o filho, venerar o marido, venerar a casa. Aí hoje eu não vou para a igreja porque meu carro está limpo, eu não quero sujar. Já é uma idolatria, porque você está idolatrando o bem material, né? E para isso é algo que Deus não aprova. Isso é um fruto da carne, ou seja, idolatria, porque ele fala, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E o segundo, né? Tão importante quanto o primeiro, ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Deus ele dá ênfase que é Ele sobre todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas e amém. Né? Ou seja, a idolatria consiste nisso, em colocar outras coisas como prioridade, sendo que Cristo é suficiente, né? O Pai e o Filho em um, para adoração, glorificação, né? E ele cita a feitiçaria, né? Inimizades, ou seja, criar contenda na igreja, né? Não vou com a cara do irmão, não vou com a cara da irmã, é uma inimizade, isso já é um fruto da carne, né? Olha só, porfias, emulações. O que é uma emulação, meus irmãos? É uma pessoa ser melhor que o outro. É um irmão querer se achar melhor que o outro irmão. Isso já é uma emulação. Ó, ira, o crente que não controla, porque a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Só que muitas vezes vem a ira, o pecado, fala palavras que ofende, fala palavras que amaldiçoa, se revolta com a situação, com o momento, isso é ira e é um fruto da carne, né? Pelejas, ou seja, concorrência, irmãos, demais, dissensão, heresia, dissensão, irmãos, nada mais é do que uma contendinha, aquela briguinha na igreja, né? Heresia é um fruto da carne, irmãos, você aceitar um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, é um fruto da carne. Inveja, o crente invejoso também. Homicídio, né? Ou seja, o crente homicida, né? Bebedices, né? Aí que entra a questão do exagero da bebida, né? Bebida alcoólica, né? Glutonaria, ou seja, aquele crente guloso que come exageradamente. A Bíblia fala que é glutonaria, ou seja, exagero, né? Olha só, ele continuando aqui, ó. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, irmãos, Paulo aqui está dando uns ensinamentos para nós, irmãos. Vamos viver em santidade. Não vamos praticar as obras da carne, as quais foram citadas aqui. Não vamos, irmãos, na igreja para querer ser melhor que o outro. Não vamos lá para falar mal do irmão. Não vamos lá para querer cantar melhor que o irmão. Nós temos que dizer o seguinte, irmãos, a igreja somos nós, e nós vamos lá para adorar a Deus, que é 3 vezes santo, um Deus que é fiel, justo e verdadeiro, e misericordioso com nós. Então, irmãos, vamos usar de exemplo, vamos para a igreja para adorar. Se o irmão te olhou de olho torto, amém, glória a Deus, eu vou continuar buscando a Deus e vou orar. Porque muitos hoje em dia, o irmão me julgou, o irmão falou tal coisa, eu sei do ministério. Irmão, nós não estamos lá para agradar ninguém. Nós estamos lá para agradar o Senhor. Estamos lá para viver em união. Estamos lá para viver em conformidade de vida, em paz com os irmãos, em união. Mas se o irmão olhar torto para você, não é motivo para você sair da igreja, meu querido. Minha querida, não saia do ministério porque o irmão falou tal coisa, porque a irmã falou tal coisa, tá? O que importa é o que Deus sabe a teu respeito. Não deixe a inveja, não deixe as porfias, não deixe as emulações, ou seja, não deixe aqueles que querem criar concorrência, não deixe aqueles que querem ser melhor que o outro te abalar a tua fé. Que a nossa fé venha a ser inabalável. Que a tua fé ela venha a ser uma fé fortalecida a cada dia. Busque a Deus em oração, santificação. Faça a vontade de Deus. Você vai ver os frutos que Deus vai colher na tua vida. Mas vamos ser guiados, irmãos, pelo Espírito. E não vamos cumprir a obra da carne, não. Amém? Esse é o meu recado hoje, irmãos. Que Deus abençoe a cada um, tá? E a graça e a paz do Senhor Jesus.